Na nossa aula de hoje, nós iremos fazer uma breve retomada sobre o gênero notícia. Aquele gênero, o gênero jornalístico que já estudamos, e aqui é só uma breve retomada, uma revisão simples do que é o gênero notícia, certo? Então, é um texto jornalístico, um texto informativo. A função desse texto jornalístico é informar. A função do texto, a notícia, que é um texto jornalístico, é informar. A linguagem é uma linguagem clara, objetiva, impessoal, em terceira pessoa. Tia, o que é que quer dizer uma linguagem impessoal? A linguagem impessoal é aquela onde eu não posso dar a minha opinião. Eu apenas exponho os fatos, mas sem dar a minha opinião. Por isso ela está em terceira pessoa, porque não usa-se a primeira pessoa por ser uma linguagem impessoal, onde não é obtido, não é necessário eu não posso dar a minha opinião. Eu apenas posso expor os fatos, certo? Então, uma linguagem clara, objetiva, impessoal, sem dar a minha própria opinião e em terceira pessoa. A linguagem utilizada aqui também não pode ser aquela linguagem coloquial, a linguagem que nós usamos no dia a dia para nos comunicarmos com familiares, amigos, parentes, enfim. É uma linguagem formal, mas não tão formal demais. Por quê? Porque a notícia ela tem que chegar a todas as esferas, seja ela aquela pessoa que tem um maior nível, um maior grau de estudo, aquela que tem um nível mais baixo de leitura. Então, por esse motivo, a linguagem ela deve ser clara e objetiva, formal para que alcance a todos. E coloquial, jamais, não usa a linguagem coloquial no texto notícia, certo? O suporte de publicação é onde é veiculado, onde podemos encontrar uma notícia. Ela pode ser publicada nos jornais, nas revistas, em periódicos de revistas, transmitida por rádio, por televisão ou até mesmo através da internet. Então, quando se pergunta qual é o suporte de publicação, está perguntando a você onde é, em qual meio é vinculado, onde nós podemos encontrar o texto notícia, tá certo? Então, não esquece desses detalhes, que a função principal do texto notícia é informar, levar informação ao leitor. Deve conter uma linguagem clara, objetiva, impessoal e em terceira pessoa. Eu apenas exponho os fatos, eu não dou a minha opinião, ok? E aí nós vamos agora ver a estrutura. Lembrem-se bem que esses 4 elementos são fundamentais e os 4 devem estar presentes na sua notícia, na sua produção. Quando você iniciar a sua produção, certo? Você vai ter que ter um título. Esse título, ele não é longo, ele é curto, é um título curto, certo? Quando você fizer o seu título, você vai pular uma linha e você vai fazer o seu subtítulo. Tia, o que é o subtítulo? O subtítulo, ele dá uma informação a mais sobre o título. Nós podemos chamá-lo também de linha fina. O título, ele tem que ser impactante, ele tem que ser forte, porque ele tem que chamar, atrair a atenção do leitor, certo? E aí no subtítulo eu vou dar uma informação a mais, algo que não estava no meu título, mas que também vai impactar o meu leitor e vai fazer com que ele continue a leitura do meu texto. E aí quando eu concluir o meu subtítulo, eu pulo mais uma linha e inicio o line. O line, ou lead, ele é o primeiro parágrafo do meu texto. Nesse primeiro parágrafo é onde eu devo conter aquelas informações, o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, com quem aconteceu, por quê, qual o local. Não é que eu tenho que deixar lá no meu primeiro parágrafo essas palavras não, o que, como, onde, por quê não. É quando eu for ler meu texto, quando o leitor estiver lendo meu texto, ele vai conseguir identificar essas informações dentro do texto. O que aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, tá certo? Então, o lead, ou line, que é o primeiro parágrafo, ele vai conter essas informações.
Na sequência, você fará o segundo parágrafo. Aí você não vai pular nenhuma linha. Lembre-se bem, não se pula linha de um parágrafo para outro, certo? Então, o segundo parágrafo, também curto, não é longo. O gênero textual notícia não é um gênero longo, é um gênero curto de apenas 2 parágrafos, tá certo? Então, no corpo do texto, você vai detalhar as informações que não foram dadas ainda no primeiro parágrafo, que é o lib. No lib, retomando, nós vamos falar o que aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu. E no corpo do texto eu vou dar detalhes, que o corpo do texto é o meu segundo parágrafo, certo? Eu vou dar detalhes sobre o que aconteceu. Então, o gênero notícia contém essa estrutura, um título, um subtítulo, que vamos chamar de linha fina. Esse subtítulo pode ter e pode não ter, ele é opcional. Mas na nossa produção ele vai ser obrigatório, tá certo? Vocês têm por obrigatoriedade de fazer um subtítulo. Um título chamativo, impactante e um subtítulo que traga informações além daquelas que foram dadas no título, que chame ainda mais a atenção do leitor. E aí eu vou partir para o primeiro parágrafo, que nós chamamos de lib, e vou dar as informações necessárias. Concluir essas informações, vou para o segundo parágrafo e último. São apenas 2 parágrafos. O lib, com as informações, o que, quando, onde, porquê, onde e com quem, e as demais informações, e o corpo do texto, o detalhamento das informações que não foram apresentadas no lib, ok? Então, texto curto, texto rápido, não é um texto longo. Então, atentem-se para isso. Eu faço o título, eu vou pular uma linha, eu vou fazer o subtítulo, certo? Quando eu concluir o subtítulo, eu pulo mais uma linha e inicio o primeiro parágrafo. Quando eu concluir o primeiro parágrafo, aí eu vou para o segundo parágrafo, mas de um parágrafo para outro não se pula linhas, tudo bem? Eu só vou pular a linha do título para o subtítulo, do subtítulo para o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo e segundo parágrafo juntos, jamais se pula linha de um título, de um parágrafo para outro, certo? Tenham todos uma boa prova, que tudo ocorra bem e até a nossa próxima aula, certo?